Agora, Thelma, acho que era bom você ajudar aí. Poderia comentar mais sobre a vida da escritora Marie Corelli em Feminologia, página 17? Então, eu acho bacana a Thelma falar, já que ela está aqui, prestigiar a presença. Que eu já falei um pouquinho, Thelma, no início. Em primeira mão, cobrar um pouco Marie mais caro. Corelli. Então, a Corelli, ela foi uma escritora e dos livros que ela escreveu, dos 30 romances que ela escreveu, ela trouxe elementos, até puxando um pouquinho aí a pergunta, né, que foi feita, alguns elementos aí sobre espiritualismo também, embora não se classificasse em nenhuma ordem religiosa, enfim, ela trazia alguns elementos como projeção, né, trabalho com as energias, retrocognição bastante, né? Então, a gente está vendo, fazendo estudo da vida, né, da escritora, vendo as obras também, o que ela traz de ideias, né? E não sei, tem mais algum elemento assim que... Como é que é o nome do livro dela? É Sempiterna? Vida Sempiterna. Vida Sempiterna. Então, eu tirei férias recentemente e levei o livro, porque eu não tive ainda, não tinha tido a oportunidade de ler. Levei. E aí eu brincava com o Guilherme, porque eu comecei a ler o livro e digo, gente, mas é cada tapa na cara. Aquilo tem um nível assim de reflexão, porque ela vai te questionando basicamente sobre o propósito de vida. Tipo assim, o que você está fazendo da tua vida? E ela vai indo, né? Da introdução do livro. Então fica a dica, até para a Proexis também, é bem interessante. Vida Sempiterna, né? Esse ela escreveu em 1911, né? Já aí no finalzinho depois da era vitoriana, já, né? Pegando a... Mas é um livro, assim, que faz você refletir sobre a tua vida. E eu até pensei, puxa, mas isso daqui tem coisa de proto-proexis, né? Essa coisa de você ter uma missão de vida. Não, aí a gente vê o processo da Equipex, né? Porque ela era médium, psicografava, e eles aproveitando ali para já colocar certas ideias. Tanto para frente, que é da vida, da missão de vida da pessoa, como também a gente vê claramente inspirando coisas acerca do passado, da própria Corelli e do grupo. Então, essas retrocognições, a gente vai vendo, né, nós estamos analisando vamos analisar no fórum, estamos analisando junto, é muito interessante, porque conta exatamente a nossa história. Por exemplo, cita personagem, teve gente aqui na noite de gala que foi com uma personagem, e a Corelli cita, e a gente vai ver na história bate o que ela citou no livro. Então, assim, processo de romance, o Valdo falava muito isso do Balzac, né? Mas os artistas, os literários, eles eram muito parapsíquicos. Então, os amparadores, a Equipex, as Consex ali, aproveitavam isso para transmitir informações, né? Transmitir mensagens, deixar isso grafado. Então, eu vejo que a coisa já foi caminhando também nesse aspecto, né? Você tem que olhar com esse olhar da multiexistencialidade, do parapsiquismo, da holobiografia, né? Isso. E vendo o livro da Noite de Gala, eu fui vendo também as pessoas que estão no parassociograma, né? Não só mais remoto, como aparece no romance, mas alguns que eram ali contemporâneos e até influenciaram a obra dela e tudo mais. Interessante. Mas só para continuar fazendo propaganda do livro Vida Sempiterna, eu estava só na introdução, o livro já te faz assim refletir e te gera crise. Eu disse, nossa, mas puxa, mas eu podia estar melhor nisso. E imagina, ela escreveu então em 1911. E tem um fator ali que para a gente assim fazer uma analogia com hoje, na era vitoriana é chamado também de era da hipocrisia, né? Porque muito do que se falava não se fazia, né? Eu até coloco em algum lugar, acho que no binômio, divórcio entre teoria e prática. E aí, no livro dela, ela bate muito nessa tecla. Quer dizer, aquilo que você fala, você está fazendo? Então, assim, se a gente tivesse que fazer uma analogia hoje, eu conheço tanto da conscienciologia, qual é o percentual de prática? Né? Para a gente, enfim, para estreitar esse laço entre teoria e prática, né? E nesse aspecto, ela até fazia uma crítica social, por exemplo, para os religiosos, né, que pregavam uma coisa e faziam outra, para a monarquia,
tem livros que ela fala diretamente sobre a monarquia. Então, trabalhando essa questão. E nessa introdução desse livro, ela explica como foi construída a obra, né, a linha do tempo aí das obras. E ela diz que, dentre os, acho que eram 20 mais ou menos nessa ocasião, 6 eram os principais, e nesses 6 ela passava uma teoria única, que era de caso pensado e que era o principal da missão de vida que ela tinha. Então, a gente vê, são os livros mais espiritualistas que ela coloca. Então, tem outros livros que tratam mais do cotidiano, né? Mas tem uns que já trazem mais essa conotação espiritualista e de autoconhecimento, questionando mesmo, né? A pessoa questionando o leitor. E você lê direitinho, a gente entende, pelo menos melhor, quando o professor Valdo falava do convite para o curso intermissivo, não é, que as pessoas foram pegas, porque a pessoa já estava mais ou menos predisposta, já estava madura naquele aspecto, já começou a bater nessa fronteira do conhecimento, já da crítica social, então tá já de vez para ter a opção ou predisposição, oportunidade para conhecer algo maior, né, algo mais avançado, né? Pode falar, Tati. Eu queria continuar aí na linha da Marie Corelli, que eu também li o Vida Sempiterna, analisei o livro, né, porque a gente está lá na Consecutivos preparando o evento da semana que vem, e eu li e fiz uma análise do livro do Vida Sempiterna, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o livro todo. A Marie Corelli defende que você deve seguir o seu caminho, independente do que pensa ali a sociedade, a opinião pública, assim, da pessoa ter uma autenticidade, né? E isso lá em plena era vitoriana, então, assim, uma coragem muito grande. E outra coisa que eu vejo, assim, que é muito característica da época, lá da era vitoriana, é a questão o início do princípio da emancipação das mulheres, né? E das mulheres começarem a mostrar a questão da intelectualidade, a capacidade mental somática, que antes era muito restrita. E ali as mulheres começam a assumir isso publicamente, né? Começam a falar, olha, mulher tem tutano, mulher pensa. Né? E quando você publica um livro, essa é a prova concreta da capacidade mental, né? Porque até então a mulher era considerada só para parir, né? E eu vejo assim a gratidão que hoje a gente tem por essas mulheres, né? Por essas mulheres que começaram a fazer o início dessa emancipação. E só aproveitando, né, o clima aí da era vitoriana, amanhã lá na Consecutivas a gente vai ter o colóquio, né? E vai ser a exposição lá do Ricardo Rezende sobre o Arthur Conan Doyle. Então, assim, só para a gente continuar no clima, amanhã vai ter mais debate às 3 horas lá na Consecutivos. Hoje à tarde, às 5, a Lu vai falar de holopensene, retrocognitivo, e amanhã o Ricardo vai falar de Conan Doyle, né, às 3 horas, vai fazer lá o roteiro.